O sol de verão no Rio de Janeiro batia forte naquela tarde de dezembro, transformando as ruas do Leme em um caldeirão de calor úmido e cheiro de mar. Eu, Ana Clara, de 28 anos, sentia o coração acelerado enquanto o carro me levava para a igreja. Meu vestido de noiva, branco e simples, com rendas delicadas nas mangas, colava um pouco na pele suada. Era o dia do meu casamento com Rafael, o homem que eu amava há 5 anos. Nós nos conhecemos na faculdade de administração, em uma aula chata de economia, onde ele me emprestou um lápis e sorriu de um jeito que iluminou o auditório inteiro. Rafael era alto, de pele morena e olhos castanhos que pareciam sempre guardar um segredo. Trabalhava como engenheiro em uma construtora no centro da cidade, e eu, como designer gráfica em uma agência pequena em Botafogo, sonhávamos com uma vida simples. Uma casa no subúrbio, talvez filhos no futuro. Ele era atencioso nos primeiros anos, me levando para passeios na praia de Copacabana, onde comíamos pastel de queijo e ríamos das ondas bagunçando nossos planos. Mas nos últimos meses algo mudou. Rafael ficava irritado com facilidade, reclamando do trânsito caótico do Rio, do chefe exigente e às vezes de mim. "Você é muito sonhadora, Ana", ele dizia, com um tom que me deixava insegura. Eu atribuía ao estresse do trabalho, ignorando os sinais. A igreja de São Judas Tadeu, no alto de uma ladeira íngreme, estava lotada de convidados. Minha mãe, Dona Maria, uma senhora de 55 anos com cabelos grisalhos presos em um coque apertado, chorava baixinho no banco da frente. Ela havia costurado parte do meu vestido à mão, usando retalhos que guardava desde a juventude. Meu pai, o seu João, um aposentado que ainda pescava nos fins de semana em Sepetiba, apertava minha mão com orgulho. "Vai dar tudo certo, filha. O Rafael é um bom rapaz. Eu queria acreditar nisso." Meus amigos da faculdade, como a Luana e o Pedro, cochichavam animados, enquanto o ar-condicionado da igreja lutava contra o calor que entrava pelas janelas abertas. A cerimônia foi rápida, como queríamos. O padre, um homem idoso com voz rouca, falou sobre amor e paciência, palavras que ecoavam em minha mente como um aviso sutil. Quando chegou a hora dos votos, Rafael hesitou por um segundo, olhando para o chão de azulejos gastos. "Eu te aceito." "Ana, na alegria e na tristeza", disse ele. Mas sua voz soou mecânica, sem o brilho de outrora. Eu respondi com emoção genuína, sentindo um nó na garganta. O beijo selou tudo, e os aplausos encheram o espaço. Saímos da igreja sob um céu azul sem nuvens, com arroz jogado por todos os lados. E o fotógrafo capturando o momento em que subimos no carro para a recepção. O salão de festas ficava em um clube no Flamengo, com vista para o Pão de Açúcar. A decoração era modesta. Mesas brancas cobertas de toalhas de linho, flores de hibisco vermelhas e brancas e um buffet farto com feijoada, coxinha de galinha e brigadeiro de colher. A música ao vivo tocava samba suave e o DJ prometia animar com pagode mais tarde. Eu dançava com minha mãe, sentindo o vestido rodar levemente, enquanto Rafael circulava entre os convidados, bebendo cerveja com os amigos da obra. Ele ria alto, mas eu percebia olhares rápidos para o celular, como se algo o distraísse. A noite avançava, e o calor do salão se misturava ao cheiro de comida quente. Estávamos na mesa principal cortando o bolo de noiva, um rocambole recheado de doce de leite, receita da minha avó. Rafael parecia relaxado, mas quando o garçom se aproximou com a sopa de abóbora, um prato que ele havia insistido em incluir no menu por ser diferente, tudo desmoronou. A sopa estava fumegante, servida em tigelas de cerâmica branca. Eu comentei inocentemente, tentando puxar conversa. "Amor, que cheiro bom. Vamos provar juntos?" Foi aí que aconteceu. Um dos amigos de Rafael, o Marcos, um cara barulhento da construtora, fez uma piada boba sobre o casamento ser o fim da picada. Rafael, já com algumas cervejas no estômago, franziu a testa. "Cala a boca, Marcos. Você não sabe de nada." Eu tentei acalmar tocando seu braço. "Rafael, relaxa, é só brincadeira." Mas ele se virou para mim, os olhos flamejantes de raiva inexplicável. "Você sempre tomando partido deles, né? Como se eu fosse o vilão aqui." Antes que eu pudesse responder,
Ele pegou a tigela de sopa quente e, num gesto impulsivo e cruel, jogou o conteúdo diretamente no meu rosto. O mundo parou. A dor foi imediata, como fogo líquido queimando minha pele. Gritei instintivamente, levando as mãos ao rosto, enquanto a sopa escorria pelo meu vestido, manchando o branco imaculado de vermelho e laranja. Os convidados congelaram, um silêncio atordoado substituindo a música. Minha mãe gritou meu nome, correndo para mim com um guardanapo, enquanto meu pai se levantou, o rosto vermelho de fúria. "O que você fez, seu miserável?" Rafael ficou parado, a tigela vazia na mão, o rosto pálido como se não acreditasse no que havia feito. "Ana, Foi sem querer, mas não era sem querer. A dor física era nada comparada à traição que queimava dentro de mim. Como o homem que eu amava, o pai dos meus filhos futuros, podia fazer isso no nosso dia mais importante? As lágrimas se misturavam à sopa em meu rosto, e o salão antes de festa virou um caos de murmúrios e olhares chocados. Luana me ajudou a me levantar, me levando para o banheiro, onde a água fria aliviou um pouco a queimadura. Olhando no espelho, vi as marcas vermelhas na bochecha e no pescoço. Nada grave, mas o suficiente para marcar minha alma. Enquanto isso, do lado de fora, ouvi os gritos. Meu pai confrontava Rafael e a polícia foi chamada por alguém. Eu me sentia pequena, traída, questionando todos os anos de amor. Mas no fundo, uma faísca de força surgia. Eu não ia deixar isso me quebrar. Peguei meu celular, trêmula, e disquei um número que não tocava há meses, o da minha melhor amiga de infância, que morava em São Paulo. "Mari, é a Ana. Preciso de você." Tudo desmoronou. A ligação era o começo de algo novo, uma virada que eu nem imaginava. Mas naquela noite, sob as luzes piscantes do salão, só sentia o peso da dor e a incerteza do que viria a seguir. A dor no rosto latejava como um tambor insistente, mas era o peito que doía mais, apertado por uma mistura de raiva e descrença. No banheiro do clube, com o espelho embaçado pelo vapor da água fria que Luana jogava em mim, eu tentava processar o que havia acontecido. As marcas vermelhas na bochecha e no queixo pareciam um estigma, um lembrete cruel do que o amor podia se tornar. "Ana, respira fundo, vamos chamar um médico", disse Luana, sua voz trêmula, enquanto limpava as últimas gotas de sopa do meu vestido destruído. Ela era minha amiga desde a faculdade, sempre prática, mas agora seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. Do lado de fora, o caos se instalava. Meu pai, seu João, berrava com Rafael, que se encolhia como um menino pego no flagra. "Você é um covarde. No dia do casamento da minha filha, vou te matar, seu safado." A voz rouca dele ecoava pelo salão, misturando-se aos murmúrios dos convidados que se aglomeravam nas portas. Minha mãe, Dona Maria, soluçava em um canto abraçada por uma tia. O coque agora desfeito e os cabelos grisalhos caindo sobre os ombros. O cheiro de feijoada e brigadeiro ainda pairava no ar, mas agora azedo, como se a festa inteira tivesse virado azedo junto comigo. A polícia chegou rápido, sirenes cortando a noite úmida do Flamengo. 2 agentes uniformizados entraram, um deles alto e de bigode farto, o outro mais jovem com cara de quem preferia estar em casa assistindo futebol. Eles separaram meu pai de Rafael, que murmurava desculpas incoerentes. "Oficiais, foi um acidente, eu estava alterado, a cerveja. Ana, me perdoa, por favor." Eu saí do banheiro apoiado em Luana, o vestido colado à pele, e o vi ali, algemado provisoriamente, os olhos castanhos que um dia me encantaram agora vidrados de pânico. "Acidente? Você jogou sopa quente na minha cara, Rafael. No nosso casamento. Como pode ser acidente?" Minha voz saiu rouca, mais forte do que eu esperava, ecoando no salão silencioso. O agente mais velho, o sargento Mendes, como se identificou, me levou para uma mesa afastada. "Senhora, preciso de uma declaração. Isso é lesão corporal, pode ser grave." Eu contei tudo, as palavras saindo aos tropeços, o estresse recente dele, as irritações, a piada boba que desencadeou o inferno. Enquanto falava, via flashes do nosso passado. As caminhadas na praia do Leme ao pôr do sol, o cheiro de protetor solar misturado ao sal do mar, as promessas sussurradas na cama apertada do nosso AP em Botafogo.
Como tudo aquilo se dissolveu em um gesto tão violento? O sargento assentia, anotando em um caderninho gasto. Vamos levá-lo para a delegacia. Você quer prestar queixa? Hesitei por um segundo, o coração dividido entre o amor residual e a fúria fresca. Sim, quero. Enquanto Rafael era arrastado para o carro de polícia, os convidados dispersavam. Alguns me abraçavam, murmurando condolências. Outros olhavam de soslaio, como se eu fosse a coitada da história. Minha mãe se aproximou, os olhos inchados. Filha, o que vamos fazer agora? O casamento. Já acabou assim? Eu a abracei, sentindo o cheiro familiar de sabonete de lavanda que ela usava desde sempre. Mãe, eu não sei, mas não volto para ele. Não depois disso. Seu João se juntou a nós, o rosto ainda vermelho, mas agora com uma determinação quieta. Você vem para casa conosco, Ana. Amanhã a gente resolve o resto. Deixa esse canalha apodrecer na cadeia. A viagem de volta para o Leme foi um borrão de luzes da Avenida Atlântica. O mar negro ao lado refletindo as luzes dos postes. O ar-condicionado do carro do meu pai lutava contra o calor abafado da noite de dezembro, mas eu tremia, mais de choque do que de frio. Em casa, uma kitnet simples no terceiro andar de um prédio antigo, com vista para o Morro Dois Irmãos, minha mãe insistiu em passar um creme caseiro nas queimaduras, uma mistura de aloe vera do quintal e mel da feira. Vai ajudar a sarar, filha, a pele e o coração. Eu sorri fraco, mas o celular no bolso vibrava sem parar. Mensagens de amigos, ligações perdidas de Rafael da delegacia. Apaguei tudo, o estômago revirando. Foi então que o telefone tocou de volta. Era Mari, minha amiga de infância, a que eu havia ligado horas antes. Nós crescemos juntas no subúrbio de Sepetiba, brincando de bonecas na rua de terra batida, sonhando com a vida grande no Rio. Ela se mudara para São Paulo há 3 anos, atrás de um emprego em uma agência de publicidade, e o contato rareara com o tempo. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Você soou destruída na mensagem. Sua voz, com sotaque paulista agora misturado ao nosso carioca antigo, era um bálsamo. Contei tudo de novo, as lágrimas voltando enquanto descrevia a sopa queimando, o olhar de Rafael. Ela ouviu em silêncio, depois explodiu. Que horror! Ana, você não pode ficar aí sozinha. Pega o primeiro ônibus e vem pra cá. Eu te arrumo um canto, um trampo novo. São Paulo é outra vida, menina. Aqui ninguém te conhece. Você recomeça do zero. A ideia me acertou como uma brisa fresca no calor sufocante. São Paulo, com suas avenidas largas e ritmo frenético, tão diferente do caos ensolarado do Rio. Eu havia visitado uma vez, ficado impressionada com o metrô lotado, os prédios altos da Paulista, o cheiro de pão de queijo nas padarias 24 horas. Mari, você acha que eu consigo deixar tudo para trás? Ela riu, um riso encorajador. Consigue sim. Lembra quando a gente fugiu da escola para ir na praia? Você sempre foi a forte. Amanhã eu te mando passagem. Não pensa 2 vezes. Desliguei o telefone com o coração um pouco mais leve, pela primeira vez naquela noite. Meu pai, que ouvia da cozinha, assentiu devagar. Vai, filha. O Rio te magoou hoje, mas o mundo é grande. Deitei na cama de solteiro da minha infância, o ventilador de teto girando preguiçoso, e pela janela vi as luzes da cidade piscando como estrelas caídas. A queimadura doía, mas a faísca que Mari acendera crescia. Talvez essa ligação fosse o começo de uma Ana Clara nova, livre das correntes do passado. Amanhã eu arrumaria as malas, o Rio ficaria para trás, com suas praias e memórias amargas, e São Paulo me esperava, prometendo um recomeço que eu nem sabia que precisava tanto. Mas no escuro do quarto ainda sentia o eco da traição, questionando se o perdão era possível ou se o fim era o único caminho. O amanhecer no Leme trazia um céu cinzento, como se o Rio estivesse de luto pelo que a noite anterior havia roubado. Eu me levantei cedo, o corpo dolorido, e o rosto ainda sensível sob a camada fina de creme que minha mãe havia aplicado. A kitnet cheirava a café fresco, misturado ao aroma salgado do mar que entrava pela janela entreaberta. Meu pai já estava na cozinha, mexendo o açucado no copo de vidro rachado.
os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Bom dia, filha. Dormiu alguma coisa? Sua voz era rouca, carregada de preocupação, mas ele tentava sorrir, como sempre fazia para me proteger desde pequena. Mais ou menos, pai. E você? Eu me sentei à mesa de fórmica, o vestido de noiva agora dobrado em uma caixa no canto do quarto, manchado e esquecido como um sonho ruim. Minha mãe apareceu da lavanderia, as mãos úmidas de sabão, e me abraçou com força. A pele está melhorando, graças a Deus. Mas e agora? O que vai fazer com esse casamento maluco? Elas me olhavam esperando respostas que eu mesma não tinha todas. A ligação de Mari ecoava na minha mente, uma âncora em meio ao naufrágio. Vou para São Paulo, mãe. A Mari me convidou, disse que arruma um emprego. Não aguento mais ficar aqui vendo tudo que me lembra dele. Meu pai assentiu devagar, coçando a barba por fazer. É uma boa. Hannah, o rio é lindo, mas às vezes sufoca a gente. Lembra quando eu perdi o emprego na pesca e a gente se mudou para o subúrbio? Doeu, mas a gente se reergueu. Ele falava de um tempo difícil, anos atrás, quando a família quase se desfez por causa de dívidas. Aquela história me dava forças agora. Se eles superaram, eu também podia. Mas o obstáculo veio rápido. O telefone tocou, e era o sargento Mendes da delegacia. Senhora Ana, seu ex-marido prestou fiança e foi solto com restrição de abordagem. Ele quer falar com você. Vai prestar queixa formal? Meu estômago revirou. Rafael solto? Depois de tudo? Hesitei, o coração acelerando como o trânsito na Avenida Atlântica em hora de pico. Sim, sargento. Mas não quero vê-lo. Diga que é o fim. Desliguei, as mãos tremendo, e contei para meus pais. Minha mãe apertou minha mão. Você está certa, filha. Ele não merece nenhum olhar. Mas lá no fundo, uma parte de mim doía com a ideia de fechar a porta para sempre. Rafael e eu tínhamos planos, risadas, noites em que ele me carregava no colo depois de um dia ruim na agência. Como apagar isso tudo? O dia passou em um turbilhão de arrumações. Luana veio me ajudar, trazendo uma mala velha do armário dela. Ana, você tá louca de ir para São Paulo assim, do nada? Mas eu entendo. Aqui todo mundo vai fofocar sobre isso por meses. Ela ria, tentando aliviar, enquanto dobrávamos minhas roupas. Blusas leves de algodão, jeans gastos, o laptop da agência, que eu ainda não havia devolvido. Falamos sobre o trabalho. Eu ia pedir demissão por e-mail alegando motivos pessoais. E o Rafael, ele ligou para você? Perguntei, curiosa apesar de tudo. Luana balançou a cabeça. Sim, ontem à noite. Choramingando, dizendo que foi o álcool que te ama. Mas eu mandei ele se ferrar. Amigos protegem amigos, né? Enquanto empacotava, veio o golpe mais duro. Uma mensagem de Rafael no celular bloqueado que eu ainda checava por hábito. Ana, por favor, me escuta. Foi um erro. Eu estava estressado com o trabalho. Volta para mim. A gente conserta isso. Te amo. As palavras me acertaram como uma onda fria na praia, trazendo de volta o cheiro de protetor solar e promessas quebradas. Eu chorei baixinho, sozinha no quarto, questionando se era fraqueza ou só saudade do que poderia ter sido. Mas então pensei na sopa queimando, na dor que não era só física, e deletei a mensagem. Não, Rafael, acabou. Murmurei para mim mesma, sentindo um peso sair dos ombros. À tarde, Mari ligou de novo, animada como sempre. Ei, mana, mandei a passagem por e-mail. Ônibus da rodoviária às 18 horas. Eu pego você na Tietê, tá? Aqui em SP tá chovendo pra caramba, mas é bom pra limpar a alma. Seu sotaque paulista com aquele R chiado me fez rir pela primeira vez em dias. Valeu, Mari. Você salvou minha vida. Ela pausou, séria. Não foi eu, foi você que ligou. Lembra da gente na infância? Quando o seu João perdeu o barco na tempestade e a senhora Maria chorou por dias? Vocês se uniram e saíram mais fortes. Vai ser igual agora. Suas palavras me tocaram. Mari sempre soube como me erguer, desde as brigas na escola até os términos de namoro adolescentes. Despedir-me da família foi o obstáculo que mais doeu. No ponto de ônibus da rodoviária Novo Rio, sob o sol escaldante que agora parecia zombar da minha partida, abracei meus pais com força. Minha mãe entregou um pacotinho de biscoitos caseiros.
Pra viagem, filha. E liga todo dia, hein? São Paulo é longe, mas o coração tá perto. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enrugado e eu as sequei com o polegar. Eu ligo, mãe. Prometo voltar forte para visitar. Meu pai me deu um abraço de urso cheirando a cigarro e mar. Cuida de você, Ana Clara. E se precisar, a gente vende o que for para te ajudar. Seus olhos úmidos me mostravam o quanto eles confiavam em mim, e isso me impulsionava. O ônibus partiu ao entardecer, o motor ronronando enquanto deixávamos o rio para trás. Pelas janelas embaçadas, vi as favelas subindo os morros, o Cristo Redentor se destacando no horizonte rosado, e o mar brilhando como um adeus relutante. Dentro de mim, uma mistura de medo e excitação borbulhava. E se São Paulo me engolisse? E se eu não me encaixasse no ritmo alucinante das ruas asfaltadas, tão diferente das calçadas irregulares do Leme? Mas o apoio de Mari, da família, me ancorava. A viagem durou horas, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor residual na minha pele marcada. Dormi aos solavancos, sonhando com Rafael se desculpando de joelhos, mas acordando determinada a não voltar atrás. Cheguei na rodoviária Tietê de madrugada, o ar úmido de chuva recente me envolvendo como um manto. Mari estava lá, de guarda-chuva na mão, o cabelo cacheado molhado e um sorriso largo. Bem-vinda ao caos organizado, Ana. Vem, meu AP fica na Vila Madalena, perto de tudo. Ela me abraçou e, naquele instante, senti o primeiro vislumbre de liberdade. Mas, enquanto andávamos pelas ruas encharcadas, com o barulho de buzinas e o cheiro de asfalto molhado, uma sombra pairou. Uma ligação perdida de um número desconhecido. Seria ele? O recomeço em São Paulo prometia crescimento, mas os fantasmas do Rio ainda sussurravam, testando minha força. Eu sabia que o caminho à frente teria mais tropeços, mas pela primeira vez acreditava que poderia superá-los, com o apoio daqueles que realmente importavam. As primeiras semanas em São Paulo foram como mergulhar em um rio caudaloso, cheio de curvas imprevisíveis e águas turvas que testavam minha capacidade de nadar. O apartamento de Mari na Vila Madalena era um cubículo aconchegante no terceiro andar de um prédio antigo, com paredes de tijolo aparente, e uma janela que dava para uma rua estreita, repleta de grafites coloridos. O ar ali era mais seco que o do Rio, carregado de cheiro de pão na chapa das padarias e fumaça de carros no engarrafamento eterno da rua Fradique Coutinho. Eu me sentia uma intrusa, carregando uma mala de memórias e uma marca vermelha no rosto que, aos poucos, virava uma cicatriz fina, quase invisível sob a maquiagem que Mari me emprestava. Olha só, Ana, isso aqui é o coração da vila. Bares, galerias, vida noturna, nada de ficar trancada pensando no passado, disse Mari no primeiro dia, enquanto arrumávamos minhas poucas roupas no armário apertado. Ela era a mesma de sempre, 28 anos, pele clara salpicada de sardas, cabelos cacheados que balançavam como molas quando ria. Trabalhando em uma agência de publicidade na Augusta, ela me arranjou uma entrevista rápida como assistente de design. Nada glamouroso, mas paga as contas e te põe de pé. Seu otimismo era contagiante, mas eu ainda acordava no meio da noite, o coração disparado, revivendo o salão de festas e o calor da sopa no rosto. E se eu errei em fugir? E se o Rafael mudar? Sussurrava para o teto rachado, mas Mari, dormindo no sofá-cama ao lado, resmungava. Para com isso, mana. Ele te queimou literal e figurativamente. Aqui você constrói algo seu. O emprego veio fácil, graças à indicação dela. A agência era um open space barulhento em Pinheiros, com mesas de madeira reciclada e paredes cobertas de pôsteres de campanhas criativas. Meu chefe, o Tiago, um cara de 35 anos com barba rala e óculos de armação grossa, me olhou com curiosidade na entrevista. Ouvi da Mari que você é boa em design. Mas e essa cicatriz? Acidente? Eu hesitei, o estômago apertando como no metrô lotado da hora do rush. Uma história ruim de casamento, mas estou aqui para recomeçar. Ele assentiu sem mais perguntas e me deu o primeiro projeto, um logo para uma cafeteria local. Sentada na minha estação, com o zumbido de teclados e o cheiro de café forte, senti um fiapo de orgulho. Pela primeira vez desde o incidente,
Minhas mãos tremiam menos no mouse. Você consegue, Ana Clara, murmurei, traçando linhas que ganhavam forma como se estivesse a redesenhar minha própria vida. Mas os obstáculos não demoraram a aparecer, como as chuvas de verão que transformavam as calçadas em rios de lama. Rafael ligou na segunda semana, usando um número de um amigo. Eu reconheci a voz rouca do outro lado da linha, ecoando no banheiro apertado do AP, enquanto eu escovava os dentes. Ana, por favor, responde. Eu tô destruído aqui no Rio. Fui ao terapeuta, tô parando de beber. Volta, a gente casa de novo, direito dessa vez. O coração apertou, uma onda de nostalgia misturada à raiva subindo pela garganta. Lembrei das noites em Botafogo, dele cozinhando macarrão instantâneo e rindo das minhas ideias malucas de viagens. Não, Rafael, você me quebrou no pior dia. Não volto para ser remendada. Desliguei, as lágrimas quentes escorrendo, e corri para Mari, que me encontrou encolhida no sofá. Ele ligou de novo. Bloqueia tudo, Ana, você não deve nada a ele. Ela me abraçou, o cheiro de seu perfume cítrico me acalmando, e naquela noite saímos para um bar na Benedito Calixto, onde o samba paulista tocava baixo e eu ri pela primeira vez de verdade, brindando com caipirinha fraca. Pelos recomeços, disse ela, e eu repeti, sentindo o peso aliviando. A família também era minha âncora, mesmo à distância. Toda domingo ligava para meus pais no Rio, o sinal chiando como o vento no Morro Dois Irmãos. Filha, como tá o trampo? A senhora Maria fez bolo de rolo para você mandar de volta, brincava meu pai, a voz cheia de orgulho. Minha mãe contava das pescarias dele em Sepetiba, das fofocas do bairro. O Rafael sumiu, ninguém sabe dele, melhor assim. E eu compartilhava as vitórias pequenas. O primeiro salário depositado, uma caminhada pela Paulista sob o sol tímido de inverno, onde vi casais de mãos dadas e me permiti sonhar sem medo. Vocês me deram forças para vir, pai, mãe. Sem vocês, eu estava perdida. Eles choravam do outro lado, mas era um choro de alívio, reforçando que o laço familiar era mais forte que qualquer ferida. Luana, do Rio, mandava mensagens constantes, atualizando sobre a agência. Todo mundo sente sua falta, mas a fofoca morreu. Foca em você, amiga. E em São Paulo, novos laços se formavam. Na agência fiz amizade com a Carla, uma designer de 26 anos, com tatuagens nos braços e sotaque mineiro doce. Vem no rolê da gente sexta? Nada de pressão, só para descontrair. Aceitei. E numa noite chuvosa na vila, dançamos forró em um bar escondido, o suor misturando-se à garoa fina. Pela primeira vez olhei para um cara, o barman com sorriso fácil e mãos calejadas, sem comparar com Rafael. Não era amor, só uma faísca de possibilidade, me lembrando que o mundo não acabava no Leme. Meses se passaram e a cicatriz no rosto virou só uma linha pálida, um lembrete discreto da força que eu descobri. O apartamento agora tinha minhas plantas no parapeito. Um quadro que pintei de um pôr-do-sol paulista, laranja e cinza, tão diferente do azul carioca. Mari e eu dividíamos as contas e as risadas, planejando uma viagem para o litoral de SP no feriado. Você mudou, Ana. Tá mais leve, mais você, ela disse uma noite, enquanto comíamos pizza na varanda, o barulho da rua como trilha sonora. Eu sorri, sentindo o peito expandir. A ligação que fizera naquela noite fatídica não salvara só o casamento, salvara a mim. O Rio era passado com suas praias e dores. São Paulo era presente, com suas avenidas e promessas. E o futuro? Eu o desenhava agora, traço por traço, sem pressa, mas com certeza. A sopa quente havia queimado a ilusão, mas o fogo da resiliência me forjara nova.